Se você não se sentir confortável em possuir uma ação por 10 anos, não a possua por 10 minutos. Warren Buffett. Você quer vencer? Então pare de pensar como a maioria. Pare de viver no hoje como se o amanhã não existisse. Pare de negociar sua grandeza em troca de conforto imediato. Porque o verdadeiro poder não está em quem age rápido. Está em quem age certo, e sustenta essa ação ao longo do tempo. Esse é o jogo real. Esse é o segredo que ninguém quer ouvir. Porque pensar no longo prazo é difícil. É doloroso. É solitário. É silencioso. Mas é nesse silêncio que se constrói o império. Você não precisa de mais velocidade. Você precisa de visão. Porque a velocidade sem direção só te afasta mais rápido daquilo que você realmente quer. E se você continuar trocando o que é importante pelo que é urgente, vai passar a vida inteira apagando incêndios que você mesmo causou. Você quer paz? Quer liberdade? Quer respeito? Então aprenda a plantar agora o que só vai florescer daqui a anos. Aprenda a sacrificar o prazer de hoje pelo propósito de amanhã. Porque essa é a moeda da grandeza. Paciência com propósito. Warren Buffett sabia disso. Desde jovem, ele leu, estudou, investiu e esperou. Enquanto seus colegas corriam atrás de atalhos, ele construía uma fundação. E quando a tempestade chegou, adivinha quem ainda estava de pé? Buffett entendeu que o longo prazo é onde moram os resultados reais. Não no hype. Não no agora. Não no que brilha. Mas no que permanece. E você? Você está construindo algo que vai permanecer? Ou está preso no ciclo da ansiedade, da pressa, do vício por recompensa imediata? Porque todo dia você está sendo testado. Testado pela notificação, pelo prazer instantâneo, pela comparação nas redes, pelo medo de ficar para trás. Mas a única coisa que te faz ficar para trás é viver como um escravo do curto prazo. Olhe ao seu redor. A maioria não está pensando no que vai acontecer daqui a 5 anos. A maioria está pensando no que vai comer daqui a 5 minutos. Está pensando em evitar a dor agora, mesmo que isso custe um futuro inteiro. Mas você não é a maioria. Ou pelo menos, não precisa ser. Você pode treinar sua mente para ver além. Você pode desenvolver a clareza de um estrategista, a paciência de um escultor, a disciplina de quem sabe que o tempo é um aliado, não um inimigo. Porque o tempo só é cruel com quem desperdiça. Mas para quem planta com consciência, o tempo é um sócio generoso. Você quer mudar sua vida? Então comece a ver os seus dias como sementes. Cada ação de hoje é uma colheita no futuro. Cada livro que você lê, cada treino que você faz, cada real que você economiza, cada hábito saudável que você repete. Tudo isso é uma plantação invisível. E o invisível de hoje vira o inevitável de amanhã. Mas ninguém te fala isso. Porque é mais fácil vender atalhos. É mais lucrativo vender ilusões. É mais popular dizer que a vida é curta e que você merece descanso. Você quer saber o que você merece? Você merece viver uma vida que não precise fugir dela nas redes sociais. Você merece um corpo que te orgulhe. Uma conta bancária que te dê opções. Um legado que respire depois que você se for. Mas nada disso vem fácil. Vem de um compromisso brutal com o futuro. Com o que você vai se tornar, com o que você vai deixar. E isso só nasce em quem entende o poder de pensar a longo prazo. Pense nos maiores nomes da história. Em qualquer área. Eles não construíram tudo da noite pro dia. Eles viveram processos longos, silenciosos, invisíveis. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes. Mas continuou porque sabia que a visão era maior do que a frustração momentânea. Henry Ford foi rejeitado por investidores e zombado por engenheiros. Mas seguiu, porque via o que ninguém via. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Mas voltou, porque tinha visão. E visão é algo que ninguém pode tirar de você. E Warren Buffett continuou lendo, continuou pensando, continuou investindo. Enquanto o mundo girava em ciclos de euforia e pânico, ele se manteve constante. Você pode aprender com eles. Mas só se tiver coragem de parar de viver como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque ele não vai. O que vai acabar é sua energia, seu tempo, sua juventude, seu potencial não aproveitado. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e se perguntar: por que eu não comecei antes? Essa pergunta dói. Ela arde. Ela corrói. Mas você ainda tem tempo. Se está vivo,
Você tem tempo. O que você faz com ele agora é tudo. Você pode usar o tempo como desculpa, ou como combustível. Pode dizer que é tarde demais, ou pode decidir que esse é o exato momento de virar o jogo. Você pode parar de esperar por sinais e começar a plantar, com fé, o que o mundo ainda não enxerga. Você pode ser esse tipo de pessoa. Rara, silenciosa, disciplinada, visionária. E quando perguntarem como você venceu, você vai dizer a frase mais poderosa que um ser humano pode dizer: eu pensei a longo prazo. E o longo prazo te recompensou. Porque sempre recompensa. Não os mais inteligentes. Não os mais rápidos. Mas os mais consistentes. Os mais fiéis. Os que suportaram o tédio, o atraso, o silêncio, sem parar. Você quer saber o que separa um amador de um mestre? É que o amador quer tudo agora. O mestre quer tudo do jeito certo. Mesmo que demore. Mesmo que doa. Você quer ser mestre? Então esqueça a pressa. E abrace o processo. A maioria quer a colheita. Poucos querem cavar a terra. Poucos querem sentir o peso da enxada, o calor do sol, o tempo passando devagar. Mas é no campo que se define o futuro. E não há milagre que mude isso. Você quer uma vida diferente? Plante diferente. Não adianta querer liberdade financeira sem anos de paciência. Não adianta querer um corpo extraordinário sem meses de esforço. Não adianta querer sabedoria sem uma vida dedicada à leitura, ao silêncio, à escuta. O problema é que vivemos em um mundo onde tudo é agora. Agora o entretenimento. Agora o conforto. Agora a gratificação. Mas nada valioso vem agora. E o que vem rápido, vai embora com a mesma velocidade. O que permanece é o que você constrói devagar. E construir devagar exige visão. O Warren Buffett não comprava ações para vender em uma semana. Ele comprava como quem casa. Como quem escolhe algo que vai levar com ele por décadas. Ele olhava o que os outros não viam. Fundamentos. Consistência. Valor. Você precisa fazer o mesmo. Só que em outra escala. No seu corpo. Na sua mente. Na sua agenda. Na sua conduta. Você quer que o mundo confie em você? Então pare de pular de meta em meta. De fase em fase. De plano em plano. Pare de ser um turista da própria vida. E seja um morador do seu propósito. Fixe raízes. Plante fundo. E aceite o ritmo das estações. A vida não vai te premiar por correr mais rápido. Ela vai te premiar por saber para onde está indo. E por seguir mesmo quando o caminho é lento. E quando tudo parecer parado. Lembre-se. Raízes crescem no escuro. E é na escuridão que sua força está se formando. Mas você precisa confiar. Você precisa suportar. Você precisa permanecer. Você quer saber por que tanta gente desiste? Porque elas estão viciadas em dopamina, não em direção. Elas querem a sensação de progresso, mais do que o progresso real. Elas querem sentir que estão fazendo algo, mesmo que não estejam indo a lugar nenhum. E é por isso que elas vivem presas em ciclos de esforço que não sustentam. Porque sem visão, não existe sustentação. Sem propósito, qualquer obstáculo vira razão para parar. Mas com propósito, qualquer obstáculo vira mais um degrau. E a visão de longo prazo transforma tudo. Ela muda sua postura, muda sua rotina, muda suas prioridades. Quando você pensa no longo prazo, você para de competir, para de se comparar, para de querer provar. Porque você entende, o tempo vai mostrar. O tempo é o juiz final. Você só precisa continuar, fazendo certo, repetindo o necessário, silenciosamente, consistentemente. E um dia, o mundo vai te chamar de sortudo. Mas você vai saber a verdade. Você vai saber que foi a paciência, foi a disciplina, foi a estratégia, foi a coragem de dizer não quando todos diziam sim. Você sabe o que o Warren Buffett mais valoriza em uma empresa? Não é o quanto ela cresce em um trimestre. É o quanto ela consegue se manter sólida, durante décadas. E ele pensa da mesma forma sobre pessoas, sobre decisões, sobre legados. Porque tudo que cresce rápido demais, quebra. Mas o que cresce com consistência, atravessa gerações. Você quer ser uma chama ou uma fogueira? Quer ser um meteoro ou uma constelação? Você precisa decidir. Mas decida com base na verdade, não na emoção. Porque a emoção quer tudo agora. Quer urgência. Quer vitória sem processo.
Quer recompensa sem preparo. Mas o mundo real não funciona assim. A mente precisa de maturidade. E maturidade vem do tempo, do compromisso sustentado, da renúncia contínua, da humildade de crescer por dentro. Você pode parecer atrasado para os outros, mas se estiver avançando na direção certa, você está à frente da maioria. Você pode parecer parado agora, mas se estiver construindo uma base sólida, você está mais perto da liberdade do que os que vivem correndo. Buffett não gastava energia tentando parecer brilhante. Ele gastava energia sendo estratégico, pacífico, paciente. E isso é o que falta na maioria. Você quer sabedoria? Pense em anos. Não em likes. Pense em gerações. Não em comparações. Pense no que você quer deixar, não no que você quer postar. Pense no que vai importar daqui a 20 anos. Essa é sua régua. Esse é seu norte. E quando você começar a viver assim, tudo muda. Você para de se sabotar. Porque entende que cada sabotagem é um tiro no próprio futuro. Você para de se atrasar. Porque entende que cada atraso tem juros. Você para de viver de fase em fase. Porque entende que cada fase é parte de uma construção. Você se torna estável, firme, intocável. Porque você sabe. Tudo isso é semente. E semente precisa de tempo, de água, de cuidado, de sol e chuva. Não adianta plantar hoje e cavar amanhã para ver se cresceu. Você precisa confiar. E é essa confiança que diferencia os fracos dos fortes. Porque o fraco quer ver resultado agora. O forte planta, cuida e segue em frente. Ele volta amanhã, depois de amanhã, e de novo. Sem pressa, sem desespero. Apenas com fé no processo. E o processo, quando respeitado, nunca falha. Você quer resultados duradouros? Então aprenda a amar o invisível. Aprenda a se apaixonar pela repetição silenciosa, pelos dias sem aplauso, pelo esforço que ninguém vê. Porque o longo prazo é um contrato com a paciência. É um acordo que você faz com o seu futuro. E esse acordo exige uma fé inabalável no que ainda não existe. O mundo quer te convencer do contrário. Quer que você viva de urgências. Que responda tudo agora. Que prove tudo agora. Que consiga tudo agora. Mas o agora é onde os fracos se perdem. É onde os impacientes quebram. É onde os desesperados vendem seu futuro em troca de uma satisfação passageira. Você quer saber o que constrói impérios? O que molda líderes? O que transforma vidas comuns em legados extraordinários? Decisões pequenas, feitas com grande visão, repetidas com consistência brutal. Essa é a verdade que ninguém quer encarar. Porque é mais fácil dizer que não nasceu com talento, ou que não tem oportunidades, do que admitir que falta visão, falta convicção, falta comprometimento com o que realmente importa. Você quer liberdade? Então entenda. Liberdade é o resultado de sacrifícios repetidos. Liberdade financeira não vem do desejo. Vem de meses, anos, controlando impulsos, guardando, investindo, pensando. Liberdade emocional não vem de frases prontas. Vem de semanas, décadas, fortalecendo sua mente, observando seus padrões, mudando suas crenças. Liberdade física não vem de treinos milagrosos. Vem de disciplina, alimentação consciente, sono estruturado, repetição, repetição, repetição. E nada disso é bonito no começo. Nada disso rende curtidas. Mas tudo isso constrói a sua estrutura. E estrutura é o que sustenta quando tudo desaba. O mundo testa a sua base, testa a sua paciência, testa a sua visão. Ele te coloca diante de prazeres imediatos, de atalhos fáceis, de caminhos que parecem mais curtos, e são, mas te levam ao buraco. E é aí que pensar a longo prazo se torna sua armadura, sua proteção contra o vício do agora. Você já parou para pensar em como a vida recompensa os que esperam? Pense nos juros compostos. Eles são a metáfora perfeita para tudo. Buffett disse: meu patrimônio veio de viver na América, de genes favoráveis e de juros compostos. Você entende o poder dessa frase? Ele não está dizendo que nasceu com uma vantagem injusta. Ele está dizendo que jogou o jogo certo. O jogo do tempo. O jogo da paciência. O jogo da visão. Enquanto outros buscavam retorno rápido, ele buscava retorno sólido. Enquanto outros buscavam fama, ele buscava estabilidade.
E você pode fazer o mesmo. Você pode construir algo que não dependa do seu humor, que não vacile com a crítica, que não quebre na primeira crise. Mas isso exige clareza. Exige dizer não. Exige renunciar ao agora, em nome do que realmente importa. Você quer respeito? Não peça. Construa. Construa com hábitos, com rituais, com ações repetidas e alinhadas com a pessoa que você quer ser. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você vai estar pronto. Porque quem pensa no longo prazo, sempre está. Não porque prevê tudo, mas porque já treinou sua mente para suportar, para não se vender, para não quebrar. Pensar no longo prazo te liberta. Te tira da corrida dos ratos, do medo do que os outros vão pensar, do vício em parecer ocupado, do orgulho de fazer muito, mas construir pouco. Porque não se trata de fazer mais. Se trata de fazer melhor. De forma consistente, sólida, alinhada com o seu propósito. Você quer vencer? Então mude seu foco de intensidade para consistência. O mundo aplaude quem faz muito de uma vez. Mas o tempo só recompensa quem faz o certo todos os dias. E essa constância exige uma mente forte. Uma visão clara. Um motivo que aguente o peso da repetição. Você precisa encontrar esse motivo. Ele pode ser liberdade, paz, orgulho, impacto, legado. Não importa. O que importa é que ele te sustente nos dias em que nada fizer sentido. Porque esses dias virão. E serão muitos. Dias de dúvida. Dias de silêncio. Dias em que nada parece evoluir. Em que você questiona tudo. Mas o que vai te manter de pé é saber que você não está vivendo para o agora. Você está construindo para o sempre. Você quer deixar algo que dure? Algo que inspire. Algo que diga, eu estive aqui, e fiz valer a pena. Então pense a longo prazo. Construa uma vida que resista às estações. Que não mude a cada moda. Que não dependa de aprovação alheia. E isso começa com uma decisão. Não viver mais como escravo do agora. Você já viu o que acontece com quem vive assim? Eles ficam presos no mesmo ponto. Mesmos erros. Mesmas queixas. Mesmos padrões. Porque não construíram estrada. Só andaram em círculos. E você não nasceu para isso. Você nasceu para ir mais longe. Para deixar pegadas, não rastros passageiros. E cada passo conta. Cada renúncia conta. Cada escolha inteligente conta. No começo, ninguém vê. Mas um dia, todos veem. E chamam de sorte o que foi, na verdade, visão sustentada. Você quer mudar sua vida? Então pense em décadas. Não em dias. Não em semanas. Não em likes. Porque uma vida extraordinária não é construída na pressa. Ela é esculpida com paciência feroz. Com foco inabalável. Com um compromisso diário com aquilo que não dá retorno imediato, mas gera liberdade futura. Você já viu um mestre? Alguém que faz o que faz com elegância, precisão, autoridade? Eles não nasceram assim. Eles foram formados no tédio, na repetição, na humildade de repetir o básico até o básico se tornar belo, até o simples se tornar poderoso. E você pode ser esse tipo de pessoa. Você pode se tornar um mestre na arte de sustentar uma visão enquanto todos ao seu redor mudam de plano como quem troca de roupa. Você quer ser diferente? Então pense diferente. Pense em como você quer que sua vida seja aos 40, aos 60, aos 80. E comece hoje a construir esse cenário. Não com intenções, com decisões, com disciplina, com renúncias. Porque pensar a longo prazo não é só sobre tempo. É sobre profundidade. É entender que o mundo está te oferecendo migalhas. Mas você está construindo um banquete. E o banquete leva tempo. Leva preparo. Leva paciência. Mas quando ele estiver pronto, você vai ver pessoas que zombaram da sua jornada, pedindo um lugar à mesa. Não por vingança, mas porque é assim que funciona. O longo prazo separa os turistas dos construtores, os imediatistas dos estratégicos, os impulsivos dos visionários. E a sua missão é se tornar visionário. Mas não no discurso, na rotina. Você pensa a longo prazo quando treina mesmo sem ânimo. Quando economiza mesmo com vontade de gastar. Quando estuda mesmo sem prazo. Quando trabalha mesmo sem aplausos. Quando repete o certo, mesmo sem retorno. Você quer saber o que molda um império? São os hábitos invisíveis.
São aqueles 30 minutos a mais de foco. Aquela escolha alimentar mais inteligente. Aquele conteúdo de qualidade em vez de distração. Aquela conversa evitada por sabedoria. São as decisões pequenas que, somadas ao tempo, se tornam monumentos. O problema é que você quer ver o monumento agora, mas está olhando para um tijolo. E é aí que muitos desistem. Porque não conseguem enxergar o castelo, enquanto estão carregando pedra. Mas você não pode ser essa pessoa. Você precisa enxergar além. Você precisa ver o que ninguém vê. Você precisa ter a fé cega dos construtores. A fé que diz: eu não vejo ainda, mas sei que vai valer a pena. Eu não tenho retorno ainda, mas sei que isso está me moldando. Eu não estou onde quero, mas estou me tornando quem preciso ser. Porque no fim, tudo se resume a isso. Você se torna aquilo que você sustenta. E se você sustenta visão, você se torna direção. Se você sustenta disciplina, você se torna liberdade. Se você sustenta clareza, você se torna força. É assim que os gigantes se formam. Não no palco. Na solidão. Enquanto os outros se distraem, você foca. Enquanto os outros desistem, você continua. Enquanto os outros mudam de sonho, você aprofunda o seu. E um dia, o tempo entrega. Porque o tempo é justo. Ele pune os impacientes, mas recompensa os visionários. Buffett não chegou onde chegou porque foi o mais rápido. Ele chegou porque foi o mais fiel. Fiel ao seu processo. Fiel ao seu estilo. Fiel à sua visão. E quando perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso, ele respondeu: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Você quer sombra? Você quer paz? Quer segurança? Quer opções? Então plante. Hoje. Plante com força. Plante com amor. Plante com paciência. E depois, regue. Com consistência. Com disciplina. Com fé. Você pode não ver nada por semanas, meses, talvez até anos. Mas um dia, a primeira folha vai surgir. E quando surgir, você vai entender que cada escolha valeu a pena. Porque o longo prazo não é um fardo. É uma promessa. A promessa de que tudo aquilo que você fez no escuro, vai brilhar. Tudo aquilo que você construiu em silêncio, vai falar alto. Tudo aquilo que você sustentou com esforço, vai sustentar você quando ninguém mais puder. Essa é a beleza do longo prazo. É por isso que ele exige coragem. Porque ele pede sacrifício sem data de retorno. Mas é justamente aí que a mágica acontece. Você deixa de viver como servo do agora. E começa a viver como rei do depois. E viver assim é raro. É sagrado. É revolucionário. Porque enquanto o mundo vive correndo em círculos, você está construindo uma estrada. Enquanto os outros vivem reagindo, você está criando, planejando, expandindo. E quando todos pararem, cansados, frustrados, perdidos, você vai seguir. Não porque é melhor, mas porque escolheu pensar além. Você escolheu pagar o preço da paciência, da consistência, da renúncia. E agora, você colhe. Colhe paz. Colhe frutos. Colhe identidade. E acima de tudo, colhe respeito. Respeito por si. Pelo processo. Pelo tempo. Pela jornada. E nesse dia, você vai entender que o verdadeiro poder sempre esteve no simples ato de pensar a longo prazo. E se você quer continuar ouvindo histórias que fortalecem sua mente e aumenta sua motivação, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a motivação, crescimento pessoal e determinação são contados sem filtro, com verdade, dor e persistência.